Improbidade administrativa. Aqui, segundo o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, ele define algumas sanções aos atos de improbidade, que seriam a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, né? Aqui uma sanção política, né? Aqui uma sanção administrativa, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Tudo na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então pode ter tudo isso mais a ação penal. Em relação agora à lei da improbidade, que é a 8429 de 92. O que são atos de improbidade? São atos praticados por qualquer agente público, seja ele servidor ou não, ou algum particular que induza ou concorra para a prática do ato. O particular sozinho, ele não pode ser acusado de improbidade, mas ele atua induzindo ou concorrendo para a prática desse ato de improbidade, né, junto com o agente público, aí ele pode ser alvo também do processo, ou se beneficiar dele, né? Então são atos praticados contra quem? Existem duas possibilidades aqui de entidades em que contra quem o ato de improbidade ocorre, né? As três primeiras aqui são quando o agente responde pelo dano total. Independe de dano específico ao patrimônio público. De dano específico. Aí ele responde pelo dano total. E as outras duas entidades é quando o agente ele tem uma responsabilização patrimonial restrita ao dano causado ao erário. Então aqui ele responde pelo dano total que ele causou. Aqui ele responde só pelo dano que ele causou ao erário. Já vai dar para saber por quê. Então, dos que ele responde pelo dano total, aqui que independe de dano específico ao patrimônio público, entram aqui quais entidades, né? Ato de improbidade, ato praticado por qualquer agente público ou particular que participou, contra administração direta ou indireta de qualquer ente federado, empresas incorporadas ao patrimônio público, no caso aqui pessoa jurídica, direito privado, né? E entidades em que o erário concorreu ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, seja na criação ou seja no custeio. Então, se a administração pública entrou com mais de 50% do patrimônio ou da receita, entrou com a maior parte do dinheiro, então eu respondo, né, se eu cometer um ato de improbidade contra esse ente, eu respondo pelo dano total. Assim como a administração direta inteira e a administração indireta inteira, de qualquer dos entes, e assim também como as empresas incorporadas ao patrimônio público. Eu respondo pelo dano total. Eu só não vou responder pelo dano total, e respondendo, no caso aí, pelo dano causado, só pelo dano causado ao erário, quando for patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público. Então, por exemplo, um patrimônio de entidade que receba uma subvenção, benefício ou incentivo. Pode ser, sei lá, uma organização social. Se eu cometi um ato de improbidade contra a organização social, eu só vou responder, eu só vou ser atuado na lei de responsabilidade, na lei de improbidade, na parte que for referente ao dano causado ao erário, né? O erário aqui é os cofres públicos, no caso. Essa outra parte, de certo, vou ter que responder por um processo civil, eles não falaram nada. E também vai ser uma responsabilização parcial, né? Quando for uma entidade em que o erário concorreu ou concorra com menos de 50%. Então, se for com mais de 50%, é dano total. Se for com menos de 50%, é dano parcial. Menos de 50% do patrimônio ou da receita anual. O agente público, quem que é? É todo aquele que exerce, mesmo que transitoriamente,
pode ser transitório, e mesmo que seja sem remuneração, por exemplo, o mesário, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce o quê? Mandato, cargo, emprego ou função na entidade pública. Então, basicamente, é todo mundo que está ligado, tem algum vínculo, né, com a administração pública. Então, o mesário ele também pode cometer um ato de improbidade, por exemplo. Segundo aqui o STF, não estão sujeitos à lei de improbidade, não está sujeito, né? Eu achei que eram mais autoridades, mas a princípio é só o presidente. Não está sujeito à lei de improbidade o presidente, porque ele está sujeito a um regime especial de julgamento pelo Senado Federal, na lei de responsabilidade. Participantes ou beneficiados, que são os terceiros, né, os particulares que atuam junto com o agente público. Então aplica-se a lei também no que couber, né, aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato, ou deles, então, induza ou concorra para a prática do ato, ou dele se beneficie, seja direto ou indiretamente. O ressarcimento, em relação ao ressarcimento, né? Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação, seja por ação ou seja por omissão, seja ela dolosa ou culposa, a culpa aqui tem 3 fatores, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui. É negligência, imprudência e imperícia. Então, ocorrendo lesão ao patrimônio público, seja por ação ou por omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á integral ressarcimento do dano. Então, vai ter que ser um ressarcimento como? Um ressarcimento integral. E essa ação de ressarcimento ela é imprescritível. Perda de bens. No caso de enriquecimento ilícito, perderá os bens ou valores acrescidos ao patrimônio. Né? Perderá todos os bens ou todos os valores? Não, só os valores acrescidos ao patrimônio. A perda ela é decretada pelo juiz ao final do processo. Porém, durante o processo, pode-se decretar o quê? A indisponibilidade dos bens, para que ele não vá dilapidando o patrimônio e depois não tenha mais nada para ressarcir ao erário. Indisponibilidade dos bens. Quando o ato causar lesão ao patrimônio, né, quando houver o quê? Uma lesão ao patrimônio ou enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o Ministério Público, que é quem solicita ao juiz, para indisponibilidade dos bens. Só sobre os bens que assegurem o integral ressarcimento ou sobre o acréscimo patrimonial do enriquecimento ilícito, né? Então, só o total necessário para fazer o ressarcimento integral, ou então sobre todo o acréscimo patrimonial decorrente do enriquecimento ilícito que o agente público teve. Então, o enriquecimento, a perda dos bens é decretada, né, o sequestro é decretado no enriquecimento ilícito aqui. E a indisponibilidade dos bens na lesão, tanto na lesão ao patrimônio, como no enriquecimento ilícito. Responsabilidade dos sucessores. O sucessor ele está sujeito às combinações desta lei até o limite da herança. Né? Então, se o pai dele foi lá e roubou uma parte, ou ganhou propina lá, recebeu propina de 100 mil e morreu, aí o sucessor vai ter que pagar essa propina, né? Mas até a parte de herança que ele receber. Se ele vai receber 100 mil de herança, perde todos 100 mil. Se ele receber 50 mil, perde 50 mil. E os outros 50 mil morreu, não tem como recuperar. No caso em caso de instrução patrimonial só, né? Não vai ser preso, não vai ser nada mais. Modalidades dos atos de improbidade. Né? Quais possibilidades de ato de improbidade que a gente tem? São 4 categorias.
E elas estão em ordem decrescente de gravidade. Então, o mais gravoso aqui é o ato de enriquecimento ilícito. Depois, o prejuízo ao erário. Depois, atos decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou benefício tributário, né, em relação ao ISS. E quarto, o mais brando aqui, é atos que atentam contra os princípios administrativos. Se abranger mais de uma categoria, vale a mais alta para aplicação da lei. Atos de enriquecimento ilícito, então, quais são? Que trazem alguma vantagem patrimonial, seja ela direta, indireta ou presumida, para a gente ou para os terceiros, né, em razão do cargo ou atividade exercida. Aqui segue uma lista exemplificativa dos atos. Depois eu vou fazer uma doc resumindo essa lista, não vou ler aqui. Então aqui é a continuação do ato de enriquecimento ilícito, que é o mais gravoso, né? Depois, em segundo lugar aqui, atos que causam prejuízo ao erário. Qualquer ação, e aqui entra qualquer ação ou omissão, seja ela dolosa ou culposa. Aqui a gente vai ver que só o único ato que pode ser culposo é o ato de prejuízo ao erário. Fora os outros ali, enriquecimento ilícito, benefício tributário indevido, ou ato que atente contra o princípio constitucional ali, né? Contra o princípio administrativo, eles só podem ser dolosos. Já o prejuízo ao erário não, ele pode ser tanto doloso como culposo. Então qualquer ação ou omissão, ou agiu ou deixou de agir, por dolo ou culpa, única hipótese que admite culpa, que causem perda patrimonial às entidades. E aqui também segue uma lista exemplificativa desses atos. O terceiro, então, são atos decorrentes de concessão ou aplicação indevida, ou de benefício financeiro ou de benefício tributário em relação ao ISS. É a mais recente delas. Então, qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário à lei relativa ao ISS. Então, não pode ser menor do que 2% a alíquota de ISS. E o quarto, a classificação, né, de ato de improbidade, são os atos que atentam contra os princípios da administração pública. Então é qualquer ação ou omissão também, dolosa no caso, né? Aqui é dolosa, o primeiro é dolosa também, que violem os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade das instituições. Então, é basicamente o LIMP, né? E aqui também segue a lista exemplificativa deles. E existem penas aplicáveis, definidas na lei também, na lei de improbidade, penas aplicáveis a esses atos de improbidade. Então, independentemente de sanções penais, então essas penas aplicáveis independem de também aplicar sanção penal, sanção civil, sanção administrativa, prevista na legislação específica. As penas elas são aplicadas ou isoladamente ou cumulativamente, dependendo da gravidade. Eu posso fazer só uma ou duas penas aqui, ou todas as penas, por exemplo, se for um crime bem grave. O responsável por aplicar e graduar as penas é o juiz. A aplicação dessas sanções independe de aprovação ou rejeição das contas por órgão de controle interno. Então, independe de aprovação ou rejeição das contas por órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Independe também de mais um fato que eu não lembro agora, mas está especificado no terceiro slide, no próximo, na terceira aula de improbidade. Então aqui listado todos os tipos de pena possíveis e aqui todos os atos, né, desde o mais gravoso até o menos gravoso aqui. Então, perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio vai ocorrer no enriquecimento ilícito e vai ocorrer também no prejuízo ao erário. Ressarcimento integral do dano, enriquecimento ilícito sim, prejuízo ao erário sim, e atente contra o princípio de administração sim, só se houver, né? Só se houver. Perda de função pública em todos eles, então todos eles perdem a função pública por decisão judicial, né? Transitado em julgado.
Suspensão dos direitos políticos também é por decisão judicial transitada em julgado. Mas aqui, ó, no enriquecimento ilícito, que é o mais grave, se suspensão dos direitos políticos, lembrando que nunca vai haver cassação dos direitos políticos, é sempre suspensão. Então aqui no mais grave é de 8 a 10 anos, no prejuízo ao erário 5 a 8 anos, 5 a 8 anos do benefício financeiro tributário, 3 a 5 aqui nos atos que atentem contra os princípios. Pagamento de multa civil, ocorre em todos eles. No enriquecimento ilícito é até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Prejuízo ao erário, até 2 vezes o valor do dano causado. Benefício financeiro, até 3 vezes o valor do benefício concedido. E, nos atos que atentem contra os princípios, até 100 vezes o valor da remuneração do agente. E também entra aqui como pena a proibição de contratar com o poder público, né, ou proibição de receber benefício ou incentivo fiscal ou creditício, ainda que seja por meio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Então, no enriquecimento ilícito, essa proibição de contratar ou de receber benefício aqui é por 10 anos, prejuízo ao erário 5 anos, e 3 anos aqui nos atos contra os princípios. E nada no benefício financeiro tributário. Por fim, a declaração de bens. Para que a administração pública possa acompanhar a evolução patrimonial desse agente público, a lei de improbidade prevê que, no momento da posse, o agente deve apresentar uma declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, para que ela possa acompanhar a evolução do patrimônio para ver se ele não está fazendo nada de errado, né? A declaração será anualmente atualizada, e na data em que deixar o cargo também tem que atualizar. Se recusar a prestar a declaração dentro do prazo determinado ou prestar uma declaração falsa, né, se recusar ou prestar falsa, vai ser punido com demissão. Demissão habendo serviço público, ou seja, não pode mais retornar para os quadros da administração pública. É demissão definitiva de função pública. Só que ele pode entregar também uma cópia de declaração anual de bens apresentada à Receita Federal. Então pega a declaração anual de bens e apresenta ela anualmente, também serve.